Louvado seja Deus. Deixar compreender com o Pai do Senhor. Amém. Sem perder de tempo, quero convidar você a abrir no livro messiânico do profeta Isaías, capítulo de número 61, do verso 6 ao verso 7. Por você ficar de pé em reverência a falar de Deus, em nome da pessoa. Desde já eu quero externar minha alegria de mais uma vez estar aqui nessa casa, para juntos louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Quero externar ao Lucas pelo convite, ter me convidado. Muito obrigado, meu irmão, ao meu pastor Antônio, pela confiança em minha pessoa, estar aqui nesta noite. E sabemos que em tudo somos mais do que vencedores. Desde já, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, do verso 6 ao verso 7, e diz assim: eterna e poderosa e errante palavra de Deus. Mas vocês serão chamados sacerdote do Senhor. Repita comigo: sou sacerdote do Senhor. Serão conhecidos como ministro de nosso Deus. Repita: você é ministro de Deus. Com certeza as riquezas das nações se algum orgulho do que era a glória deles. Em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da vossa afronta, exaltarão na herança recebida. Por isso, em sua terra, possuirão em dobro e terão perpétua alegria. Podem sentar, querido. Falar e honra é algo tão lindo e tão interessante. Eu estava meditando lá no trabalho. Quando você chega em um lugar em que alguém lhe honra, o seu coração se enche de alegria. É bem verdade, em nossas congregações, quando alguém chega visitante e alguém pega o nome do visitante, e aqui é anunciado o nome do visitante, a pessoa sai alegre do culto, vai dizer: eu fui bem recebido naquela congregação. Também é bem verdade quando alguém não vem à igreja e não é pego o nome dela, ela sai da congregação dizendo: nunca mais eu volto àquela igreja, porque não fui bem recebida. Mas para falar o que o profeta Isaías está lançando uma palavra profética, eu quero dizer para você nesta noite, trazendo a nossa memória, quando Deus ele tira, aleluia, o povo hebreu do Egito, fazendo através de Moisés milagres e prodígio. A Bíblia vai dizer que Deus ele pega um povo e faz forte sobre a terra, e desse povo, pastor Antônio, ele faz uma poderosa nação, e dessa nação, aleluia, Deus vai escolher um jovem que é pastor de ovelha e vai fazer grande sobre a terra, aleluia. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que Davi vai morrer, e agora o seu filho Salomão vai se ascender ao trono, aleluia. E em 1 Reis, capítulo de número 12, vai dizer que Salomão vai morrer, e agora o seu filho, aleluia, Roboão, vai se ascender ao trono, vai reinar em lugar de seu pai. E a Bíblia vai dizer para nós e nos afirmar que Roboão era um homem perverso, aleluia. Ele deixou de ouvir o conselho dos anciões para ouvir de alguém que não tinha esperança, alguém que não tinha experiência, aleluia. E a Bíblia vai nos afirmar que agora Roboão, estando no trono, ele começa a oprimir, ele começa a apertar o povo, ao ponto, aleluia, das tribos se levantar contra ele, aleluia, em forma de rebelião, não aceitando o que ele estava fazendo. E agora o texto vai nos dizer, querido, que vai se dividir o reino, aleluia, vai ser
filho, em vez de ter aprendido nos erros, continuar errando contra Deus, continuar pecando contra Deus, continuar se afastando da presença do Senhor. Ei, mas o texto vai nos dizer que Deus escolheu Israel para ser diferente sobre a terra. Deus escolheu Israel, aleluia, para ser, não ser imitador, mas para ser imitado. O que eu aprendo com isso, querido? Deus te escolheu sobre a terra para você fazer a diferença. Deus te escolheu sobre a terra não para ser imitador do mundo, mas que o mundo possa olhar para você e ver Cristo na tua vida. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer fortemente, querido, que Deus vai levantar a Síria contra o reino do norte e vai levar a cativo, aleluia, é levada cativo e é destruído e nunca mais volta. Sobra ainda o reino de Judá, que ele estava corrompido ainda. Entendemos, aleluia, que agora Deus vai passar um tempo e vai aparecer agora o rei Uzias. O rei Uzias foi um homem voltado para Deus. Ele combateu contra o pecado, ele combateu contra a idolatria de Israel. Ainda vai aparecer, meu pastor, o homem chamado Isaías. E quem era Isaías? Isaías era sacerdote por excelência e por nascimento, mas profeta por chamado, aleluia. Isaías era poeta, Isaías era líder político. Ele transitava no meio, aleluia, do palácio da família real. Era ele primo do rei Uzias. Porém eu faço uma observação: Isaías não conhecia Deus. Isaías pregava no capítulo 1, meu pastor, no capítulo 5 pregando: ai de vós, ai dos vossos pecados. Porém no capítulo de número 6 a Bíblia vai dizer, querido, morrendo o rei Uzias, eu contemplei o trono do Senhor no alto sublime trono, e a sua Shekinah enchia toda a casa. E se você está sentindo nesta noite a presença desse Deus, começa a glorificar, começa a adorar e decomerear que ele faz. A presença dele é real, e ele vai dizer, aleluia, que os anjos diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a presença de Deus é real. Isaías começou a pregar agora diferente, dizendo: ai de mim, pois eu contemplei ao Senhor. Meu pastor, estamos vivenciando uma época de falando do evangelho de Tidela, um evangelho fraco, aleluia, aonde tem parecido coach dizendo que você é bichinho de Jesus, que você é importante para Deus, Deus faz tudo para você. Não, se você andar na presença dele em santidade, se você andar em comunhão com ele, ele entra contigo na batalha, ele entra contigo na guerra, ele te dá vitória e te faz ser mais do que vencedor, para a glória de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Isaías começou a pregar diferente. O texto vai dizer, querido, após ter encontro com Deus, o profeta Isaías começou a pregar antes do cativeiro, 650 anos antes. Ele começou a mostrar para o povo de Israel o que ia acontecer. O que eu aprendo com isso, querido? Deus nunca vai deixar você cair sem antes te revelar, porque eu digo por mim. Eu lembro quando eu estava no mundo, eu e a minha esposa, e um certo dia Deus deu uma revelação a ela, meu pastor, de uma casa muito bonita, de uma grande mansão, e Deus dizia para ela: entra, minha serva, mesmo desviado, Deus tem propósito com você, mesmo desviado, ele vai cumprir aquilo que ele tem prometido na tua vida. Se ele prometeu vai salvar a tua família, ele vai salvar.
tinham alguém de joelho, e ali vários demônios dando a ele cocaína, maconha, ali prostituição, e Deus dizia para ele, chega para ele e diz para ele, se ele continuar neste caminho, ele vai acontecer isso. Eu não dei ouvido à voz de Deus, continuei caminhando, e tudo aquilo que Deus revelou aconteceu, meu pastor. Nada fugiu da presença e do controle de Deus. Mas eu digo para você, aleluia, da mesma maneira que o profeta Isaías pregava o cativeiro que ia acontecer na vida do povo de Judá, Deus não deixou impune o pecado. Deus não vai passar a mão na tua cabeça, nem fica assim, continua assim, não. Ele vai te chamar a atenção, o evangelho vai entrar contra ti e vai revelar o meio teu pecado. Evangelho que não confronta não é evangelho. Evangelho que não te mostra o teu pecado não é evangelho. Evangelho que não mostra que você precisa nascer de novo não é evangelho. Evangelho que te ensina a vir como está e continuai, aleluia, é balela, não te leva ao céu. Mas o profeta Isaías não passou a mão na cabeça do povo, porém ele diz, ei, lá no futuro, aleluia, aleluia, em vez da vergonha haverá dupla honra, e haverá dupla honra no teu casamento, haverá dupla honra na tua casa, haverá dupla honra no teu trabalho, no teu colégio, no meio da tua família. Aquele que não dava nada por ti, aquele que diz que não vai conseguir andar, não vai passar muito tempo, Deus está te dizendo hoje, ei, no lugar da vergonha eu vou te dar dupla honra, e vão olhar para ti e vão ver o brilho do evangelho na tua vida. Sabe que interessante, irmão? Sabe onde vai começar a dupla honra? É dentro da tua casa. Sabe onde Deus vai mudar o quadro? É no meio da tua família. Sabe onde vai mudar o quadro? É no lugar que ninguém deu nada por ti, e Deus estendeu as mãos e disse, ei, haverá no lugar da vergonha dupla honra. Eu lembro, irmão, quando eu pregava nas igrejas, um amigo meu disse para mim uma vez, quando eu me afastei, eu conversando com ele, Luiz, eu não te dava 3 meses, aleluia, para tu voltar para as drogas, sair do caminho do Senhor. E um tempo atrás ele falou, Luiz, meus parabéns, meu querido, você voltou a ser o crente que você era, que dava exemplo, que orava, que pagava o preço das nossas vidas. E eu digo para você, aquele que não te ajudou na tua luta, na tua dificuldade, vai ter que ver Deus te exaltar na terra dos viventes. Oh, ele caramana que faz, marafar que me faz, balala camara e se faz. Tenha certeza de algo, Deus não te chamou, aleluia, para andar de cabeças baixas. Deus não te chamou, meu querido, para você andar triste, aleluia, sobre a terra. Deus não te chamou você para ficar acanhado, aleluia, no mundo. Mas Deus te chamou você, aleluia, para ser sacerdote da casa do Senhor. Ele te chamou, aleluia, para você ser ministro e ministra da casa do Senhor. Queira Satanás ou não, ele vai ter que bater em retirada, ele vai ter se envergonhado, porque Deus desceu na terra dos viventes para te dar dupla honra. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. A presença de Deus é real, querido. Se você vem nesta noite, aleluia, para adorar a Ele, abra a tua boca nesta noite, rasga o teu coração e começa a dar um grado de glória para Ele nesta noite, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia.
aquilo da honra dele, Deus vai trazer dupla alegria para a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Não adianta alguém dizer, não sabe louvar, não sabe pregar. Ei, não adianta dizer para você, não sabe fazer nada, porque a Bíblia está dizendo que ele te escolheu como nação eleita, sacerdote santo do Senhor. Aleluia. Sacerdote é aquele que recebe de baixo e manda para cima. Profeta é aquele que recebe de cima e manda para baixo. E hoje eu vim aqui com boca de Deus, com profeta sobre a terra, dizer para você: não vai passar esta vergonha, vai passar esta vergonha. Deus vai te dar honra. Isaías estava pregando, meu pastor, antes de Isaías ter encontro com Deus, Isaías estava no templo adorando, Isaías estava no templo dando sacrifício, mas Isaías não tinha um encontro com Deus. E uma coisa é quando você tem um encontro com Deus e Ele revela o teu pecado, revela a tua falha, revela que você é pobre, humilde, pecador, e que nós necessitamos da grandeza, da misericórdia, da paixão de Deus sobre a nossa vida. Paulo vai dizer, aleluia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, aleluia. Isaías estava dizendo para o povo: ei, se arrependa do seu pecado, Deus vai trazer juízo sobre Judá, sobre o povo, aleluia. Antes eles empregavam Isaías confiando no seu primo, hoje ele confiava na presença de Deus, ele pregava com autoridade e com excelência. Eu não sei o que você tem ouvido nos últimos dias, eu não sei qual tipo de evangelho que você tem adquirido na sua mente, mas eu digo para você, com esse evangelho Nutella não transforma a vida. Esse evangelho de aleluia, autoajuda, quer ter autoajuda, desce na casa do oleiro. Quer dar autoajuda, entra no teu quarto, fecha a tua porta, aleluia, ora a Deus em oculto, que Ele vai te responder, Ele vai te dar vitória, Ele vai mostrar, querido, que não existe, aleluia, um altar, querido, fora do Senhor. Não existe dupla honra, não existe, aleluia, fora do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Esses dias meu pastor estava falando lá no trabalho com uma jovem que é um casal de lésbica. Eu até contei para minha esposa. Ela me disse uma coisa que eu fiquei pasmo. Eu ajudei ela para ela comprar, indicando ela para ela comprar o apartamento dela. E quando ela chegou lá, ela disse que ela era a mãe dela e os irmãos dela. Só que passados os dias eu fui observando e cheguei à conclusão: não, ele não é mãe e filha. E eu conversei com ela lá no portão uma certa vez. Eu disse para ela, e ela disse: mãe, ela disse para a mulher dela: filha, o Luiz é evangélico. Como pode ele, sendo evangélico, ter amizade com a gente? Como pode ele ser crente e ter amizade com aqueles que estão no pecado? Eu olhei para ela e disse: minha filha, quem convence um do pecado não sou eu. Por mais que eu pregue para você e o Espírito Santo não te convencer do pecado, você não vai se comover. E ela disse: porque eu passei por muitas coisas com os evangélicos, preconceitos. E eu disse para ela: olha, crente que tem preconceito com o pecador, a Bíblia vai dizer que ele ama o pecador, porém ele aborrece o pecado. O nosso dever como cristão é orientar os pecadores aos pés de Jesus, não é julgar, não é condenar. Ela ficou pasma, disse: irmão, eu vou visitar a tua igreja, eu quero conhecer teu pastor, eu quero conhecer esse Jesus que transforma e que liberta. Ei, já olha com você nesta noite,
bonita, bem arrumada, louvando e bendizendo que Jesus salva e liberta. Tem alguém olhando para a tua vida, jovem irmão. Tem homens que olham para os anos e eu sei quem era esse da outra hora. Era alguém que não prestava, mas Jesus reciclou ele e transformou e fez um cidadão do céu. Não prestávamos para nada, mas Jesus olhou para nós, aleluia, e nos fez ministro em sua casa. Hoje você tem liberdade de subir nesse altar com grande orgulho e dizer: Senhor, tu me libertou, me aceitou do jeito que eu era e reciclou minha vida. Hoje eu posso dizer: eu e minha casa serviremos, 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 serviremos ao Senhor. Oh, aleluia. Eu me alegro na presença de Deus, porque o Senhor não olhou para nós, querido. A Bíblia vai dizer, aleluia, em lugar da nossa afronta, exaltaremos na herança. Ei, Deus tem uma herança para você, aleluia. Essa herança não é carro, essa herança não é casa, essa herança não é apartamento, mas essa herança é estar lado a lado com teu Deus. Essa herança é estar com Ele na glória, dizendo que Ele transformou, que Ele é santo e que Ele ao terceiro dia ressuscitou. O Senhor está aqui nesta noite para mudar a nossa história. Eu entendo aqui, irmão, uma coisa: ninguém aqui vai escapar, pastor, do dia ruim. Vai chegar tempo que você não vai sentir desejo de vir à igreja. Vai chegar tempo, aleluia, que você não vai ter desejo de se ajoelhar na sua casa e orar a Deus. Vai chegar o tempo da humilhação. Vai chegar o tempo que você não vai ter vontade, não é mesmo, de dar paz de alguém. Mas a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 3 que tudo há um tempo determinado no céu e embaixo da terra. E a noite hoje é noite de dupla honra para a tua vida. O choro pode durar a noite inteira. O tempo aqui de noite inteira é um tempo que não se baseia. Pode durar um mês, 2 meses, um ano. Ei, aleluia. Quando você fala de dupla honra, você lembra daquela mulher, querido, que ela passou 12 anos encurvada, meu pastor, dentro da igreja. Ela adorava, ela fazia votos, fazia campanha, mas não era curada. Ei, mas no dia que Jesus estava na casa, o dia da dupla honra, o dia do milagre chegou. Aleluia. Ela estava lá atrás, o povo estava em pé, aleluia, e ela estava curvada, ninguém via ela, ninguém enxergava ela, mas Jesus chegou, meu pastor, lá no final da fila e disse: ei, vem pra frente, hoje é o dia da tua dupla honra. Oh, aleluia. Tu pode estar no último lá da fila, o último da fila lá atrás, mas Jesus te enxerga, aleluia. Aonde você estiver, não dá para se esconder dos olhos do Senhor. Ainda que tu subas estrela e lá nas estrelas tu faça a tua morada, lá Ele está. Ainda que você desça as profundezas da terra, ali Ele está, querido. Quem Ele tem chamado, aquele tem promessa, Ele vai cumprir no tempo certo. Deus não é um Deus babá. Ele não vai passar a mão na sua cabeça. Não. Se for para você passar por luta, Ele vai fazer você passar. Se for para você passar por dificuldade, Ele vai passar, vai tirar a pessoa do teu lado, os teus melhores amigos, o teu pastor, Ele vai tirar. Porém, Ele vai estar contigo no vale, Ele vai estar contigo na luta, Ele vai contar contigo nessa luta, nessa caminhada. Mas você não vai estar só, porque Ele te escolheu. Tu és a menina dos olhos do Senhor.
volta. Jesus já dizia: no mundo passareis por aflição, mas tem bom ânimo, porque Ele venceu, aleluia. E através de Cristo, eu e você somos mais do que vencedor. Não é somente vencedor, somos mais do que vencedor, aleluia, por aquele que nos amou e nos escolheu. Deus te escolheu para ser sacerdote, e por isso Ele vai dizer: por isso em sua terra possuirá em dobro e terá perfeita alegria. Aleluia. Essa palavra profética aqui não foi para agora, não foi para já, não, foi para algo futuro que Israel ia acontecer na vida de Israel. Tem promessas na tua vida que Deus prometeu, que não aconteceu ainda, mas vai acontecer no tempo certo, aleluia. Nada vai fugir do controle dele. No tempo certo Ele vai te entregar, aleluia, a bênção. Quando não estiver preparado, Ele vai estender as mãos, e a bênção é tua. Terá dupla alegria na terra que Ele te colocar. Ei, nesta noite, aleluia, o inimigo já caiu por terra, vitórias já foram liberadas, milagres já foram liberados, aleluia. Enquanto você está aqui glorificando, exaltando, Ele envia o seu anjo até a tua casa, visitando o teu armário, a tua casa, visitando a tua parentela, aquele teu parente que está preso nas drogas, na cocaína. Deus está quebrando cadeias nesta noite, está quebrando corrente, está fechando sepultura, está quebrando laço, está quebrando, aleluia, o ferrolho, para te dar vitória nessa noite. Hoje eu me alegro muito na presença do Senhor. Eu lembro meus irmãos, quando eu estava afastado, Diácono Lucas, que ele estava no meu quarto chorando, drogado, eu fui drogado, e dizia para o meu irmão: eu te conheço desde os teus 13 anos servindo a Deus. Tu pregava para nós, e hoje tu está nesse caminho. E hoje ele me abraça, meu pastor chora, dizendo para mim: irmão, nunca saia deste caminho. Meu irmão mais velho se alegra, mas no peito eu tenho um irmão que é servo de Deus. E quando eu vou na casa dele, que ele estava dizendo: respeite o meu irmão, que ele é crente, é servo de Deus. E coisa boa é quando alguém olha para você e vê na tua vida o brilho do Evangelho, vê o brilho do Senhor na tua vida e conhece a tua história no passado, porque Deus valoriza o passado de crente para mostrar no futuro o que Ele fez na nossa vida. A profecia de Isaías era para o futuro. Queira Israel aceitar ou não, a profecia já estava feita e não tinha para onde correr. Mas ele disse: daqui a 200 anos, passando 70 anos do cativeiro, Deus vai levantar um antes de acabar o cativeiro, que vai dar a vocês vitória, vai libertar vocês. E assim aconteceu. Deus levanta Sírio como servo dele, derrota a Babilônia, liberta Israel. Israel volta para a terra prometida, a qual o Senhor tem dado. Ei, tenha certeza nesta noite, Deus vai buscar o teu familiar onde ele estiver e vai dar livramento. Paulo vai dizer no capítulo de número 7 que Deus dá vitória, que Deus dá livramento para aquele que é crente, aleluia. Então, se Deus tem orado, você tem orado ao Senhor, Ele tem dado livramento, o teu familiar e o meu. Para finalizar, em lugar da vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar da afronta, exaltarão na herança recebida. Até aqui agradeço a vontade, em nome de Jesus.